Ei, Isso. Jefferson, boa noite. Aristides! Tudo bem? Como é que tá Ei, o volume? querido. Tudo bem aí? Tudo jóia? Ah, Vou agora botar sim. a câmera aqui. É, assim, Aí. né? Ficar parado. Né? E aí, Aristides, Desculpa a está tudo iluminação tranquilo? do celular. Como é que é? Desculpa a iluminação, tá um pouco escuro aqui. Não, bem, tá um pouco mais que a minha, né? Mas a minha luz aqui, ela é boa demais. Ah, Não, mas tá tranquilo. Tá ok, tudo bem aí? Que tudo bem, bom. graças a Deus. Aristides, eu digo que falar Ah, sobre falar sobre não comer carne é um assunto que a gente tem que falar todo dia, não é? Diz todo aí. dia. E Elinha, boa noite, Elinha. Gente, Boa noite. eu queria colocar aqui o tema, mas eu não sei, eu escrevi aqui sobre veganismo, mas eu não consegui fixar. Se vocês me disserem aí como é que fixa, porque as pessoas vão entrando e não sabem qual é o tema. Você sabe, Aristides, como é que fixa o tema? Você está falando Eu aqui não no sei. título da live? É o título da live, fixar ele. Ah, eu sinceramente não sei. Eu tô com medo de mexer aqui e desconectar. Pois Deixa eu é. ver. Eu vou colocar aqui veganismo, mas deixa eu ver. Fica à vontade. É, não, ele teria que aparecer ali que ele está fixado com um símbolozinho, mas eu não sei fazer isso. A Aristides. próxima vez eu prometo que vou procurar saber. É, eu não, eu já tinham me dito, mas parece que eu teria que atualizar o meu celular, alguma coisa. Eu não sei dizer Ah, o que que é, porque onde eu perguntei, eles falaram que não, o sistema vai aparecer esse grampinho para fixar, né? certo, E o meu não aparece. Aí outras pessoas falaram também que não aparece. certo. Mas esse tema veganismo parece que é um tema que a gente vai ter que falar sobre ele por muitos e muito tempo, né? Por muito, muito Muito tempo. tempo. Quanto mais a gente puder estar falando sobre isso para ajudar as pessoas a esclarecer as pessoas sobre o que é o veganismo, porque eu mesma estou buscando isso, né, Aristides? Ainda é a minha busca, ainda é a minha procura. Na verdade, não que eu não tenha compreensão, eu acho que eu tenho a compreensão, sabe, da Certo. necessidade de me separar. Hoje eu sou ovo, ainda, vergonhosamente, eu ainda sou ovo-lacto vegetariana, mas eu sei da necessidade de se parar também com o leite, com os ovos e com todos os produtos, né, animais. E eu fico ainda me perguntando por que que eu ainda sou. Mas eu te digo o seguinte, da minha parte, eu não compro mais leite da indústria. Eu vou te falar uma coisa, mas você vai me achar ridícula. Não, vou Eu, achar ridículo. eu passei a vida inteira tomando leite. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que tomo café, e eu tomo chá de cúrcuma, chá de alguns chás que eu acho que são importantes com gengibre, chá com pimenta do reino, são um alimento que é importante para a gente não ter inflamações internas, né? Então eu tomo chá de gengibre com pimenta do reino, canela, um pouquinho de óleo de coco, enfim. Mas eu passei a vida toda tomando leite. Então tem algumas coisas tem pouco tempo que eu passei a usar o chá. Tem algumas coisas que eu ainda não consigo deixar de usar o leite. Mas aí eu vou buscar o leite da vaquinha feliz. Eu moro numa cidade que eu sei que não existe isso, tá? Eu sei. Mas eu Não, moro numa cidade que é fácil você encontrar uma vaquinha no fundo da casa da pessoa, onde ela fica ali pastando do lado do filhote, e aí vai tirar o leite dela todo e sobra 2 litros. Aí eu pergunto, sobrou 2 litros? Aí eu utilizaria 1 litro desses 2 litros. Isso também está errado, não está? Isso também não é uma coisa, porque não existe essa vaquinha feliz. Eu tenho um amigo que fala isso comigo. Beth, não existe essa vaquinha feliz que você está achando.
É, existem, assim, porque no fundo, no final das contas, sempre está havendo um utilitarismo dos animais, né? Mas se você comparar certas situações com outras, sim, alguns animais vão estar vivendo um bem-estar, em termos de bem-estar, vão estar melhores do que outro, né? A vaca que está numa fazenda mais no interior, uma coisa mais pequena, está vivendo bem melhor do que uma vaca que está na indústria, né? Isso aí é um fato. Mas ainda assim, será que ela está ali porque ela quer ou porque a gente prendeu, né? Será que ela está livre para andar para onde que ela quiser, ela voltar aonde que ela quiser, se ela quiser voltar, né? Então, assim, eu acho que isso que deve ser levado em consideração. É igual um passarinho que está na gaiola, né? Mas ele está feliz, está comendo bem, está saudável. Mas será que ele que está ali dentro da gaiola, né? Porque quando você solta a gaiola, ele segue a vida dele. A gente pode ficar preocupado, não, mas será que está bem? Mas ele está seguindo a vida dele, né? Está voando para onde ele quiser. Essa é a palavra, né? Utilitarismo, né? É Quer dizer que utilitarismo. é, Porque nós fazemos uma crítica muito grande a essa questão, porque existe uma segregação de pensamento dentro do veganismo que tem uma parcela que dá uma prioridade em cobrar das indústrias, né, que se utilizam de animais, né, seja para leite, para abate, para um tratamento melhor, que eles, pelo menos, até o momento que eles forem abatidos, que eles possam ter o máximo de bem-estar, né? Só que quando isso é conquistado, muita gente acha que se o animal está sendo bem tratado, está tudo bem comer, né? E aí cria uma certa zona de conforto. Se a gente criar essa ideia de que está sendo bem tratado, que aí pode comer, eu acho que aí a gente não vai mais se incomodar com a morte do animal mais, né? A questão dele estar vivendo para a vida dele. E aí tem os abolicionistas, que são justamente esses que querem colocar em pauta a questão que é o seguinte: que os animais vivam as suas próprias vidas, né? Que eles andam onde eles quiserem, vivem do jeito que eles quiserem, porque praticamente toda situação que o ser humano acaba utilizando, seja uma atração ou um leite, né, uma própria carne em si, ele está condicionando aquele animal ali para servir a gente de alguma maneira, né? Ainda que de maneira indireta ou de maneira mais ou menos intensa. você está corretíssimo, o pensamento correto é esse mesmo, é o tal de desmamar, né? A gente também tem que aprender a desmamar, né? A libertar esses animais, né? Libertar esses animais. Mesmo o ovo, a gente ainda tem aquela ideia de que as galinhas que estão ali no terreiro são livres, não estão dentro de gaiolas, mas que então a gente pode estar comendo o ovinho daquela galinha como se também tivesse uma galinha feliz. É a mesma situação, não é isso? É a mesma É, situação. Nós estamos utilizando de alguma maneira, a vida e tirando a liberdade desses animais, né? Em prol da nossa alimentação, sendo que a gente tem como fazer essa substituição, né? exatamente. Você acha que as pessoas não mudam? Elas não buscam se informar mais sobre isso? É por comodismo mesmo de não querer mudar os hábitos? Eu acho que é mais outra coisa. Eu acho que seria por não ter assim bem uma noção do impacto que ter na nossa alimentação produtos de origem animal. Porque olha só para você ver, na televisão hoje, né, nos meios de comunicação, a indústria do agronegócio ela domina muito em termos de. Então, se você pegar uma caixinha de leite hoje, você vai ver uma vaca solta no pasto, feliz. Se você pegar, inclusive até o símbolo da sadia, se não me engano é um peru, né? O próprio animal que está morto ali, eles colocam o símbolo dele na embalagem como feliz, como alegre. Então, assim, há uma certa distorção do que realmente acontece, né? Dentro da indústria, e aí
eu acho que é muito uma questão de cultural, uma questão de, vamos dizer assim, manipulação da verdade, né? E aí Falta a gente, informação. Falta Exa- informação. Quer dizer que se a exatamente, gente tivesse a informação, a devida informação, muito provavelmente não se a indústria da carne não estaria como está hoje, né? Tomando, você vê exatamente, o que está acontecendo com a Amazônia hoje é altamente chocante, né? Essa queimada exatamente, lá em função de pasto, isso aí é tudo uma estupidez muito grande, isso tudo porque falta informação, falta exato. essa mídia que nos manipula, nos informar, por exemplo, que o leitinho da caixinha, que está lá nas gôndolas dos supermercados, foi tirado de vacas que passaram o dia inteirinho ali naquele aparelho, tirando leite, tirando leite. No final, quando tira o aparelho ali, já está saindo sangue, já está saindo pus junto com o leite. Né? As pessoas não Exatamente, têm ideia, as pessoas não têm ideia disso, né, Aristide? exatamente. É a famosa frase do Paul McCartney, né, ex-integrante dos Beatles, que se tivesse paredes de vidro, né, no abatedor, se a gente tivesse, se fosse algo transparente, né, e muito dificilmente vai ser porque as próprias pessoas que estão envolvidas nessa indústria, seja donos, funcionários, pessoas que são responsáveis pelo marketing dessa indústria, elas percebem que é uma coisa chocante. Abater um animal é uma coisa chocante, é uma coisa violenta, né? Mesmo quando não é abate, todo o processo que envolve, principalmente na questão da vaca, né? Desde a inseminação, né? Que é feito de maneira manual, a mão é inserido dentro da vaca, né? Então, É um assim, estupro, né? É um é estupro. um estupro, né? Exatamente. Então, assim, imagina, a indústria não vai fazer isso. Pelo contrário, ela vai distanciar o máximo, distorcer o máximo disso. Porque senão a gente vai começar a refletir, a maioria das pessoas vão se impactar, e aí sim seria uma situação que as pessoas iam correr atrás de informação, né? Seja de cobrar da indústria, ou procurar uma outra fonte, né, de alimento, porque o cálcio, por exemplo, é o símbolo do cálcio, né? É considerada a melhor fonte de cálcio da alimentação, né? E tá errado esse conceito, né? Tá errado, né? Sim, Não existe um alimento, um único exclusivo alimento que vai te fornecer a quantidade que você precisa de determinado nutriente, né? Senão a gente faria só uma refeição e estava tudo bem, né? Então a gente faz várias refeições ao longo do dia, comemos vários alimentos, então é um blocozinho, né? Um pouquinho de cálcio no café da manhã, um pouquinho à tarde, aí no final do dia, dentro das 24 horas, você vai ter conseguido ingerir a quantidade necessária de cálcio, né? sim. Então, para uma pessoa que começa, ela tem empatia pelos animais e ela quer mudar, ela quer começar a pensar, mas quais as opções que eu teria sem a carne? Quer dizer, e a gente sabe que depois que você para de comer carne, as opções são muito maiores na alimentação, né? Porque as pessoas muitas vezes elas ficam restritas a arroz, feijão, carne. E aí quando ela para de comer carne, é o nosso caso aqui em casa, a gente parou de comer carne e aí surgiram outras, nossa, quantas opções surgem, não é, Aristides? Depois que você para de comer carne. Exatamente. Na verdade, as opções sempre estiveram aqui. Nós Sim, sempre tivemos à disposição. Só que é uma coisa tão cultural, é uma coisa tão. Ela é colocada assim como o principal alimento, mais importante, que às vezes quando a gente come ela, a gente já, assim, o resto não importa, o importante é ela, né? Então a gente tem esse pensamento. E está muito errado, né? Hoje, se você pegar, comparar dietas onívoras baseadas em carne com dietas vegetarianas, né? Por exemplo, vamos pegar o grupo dos alimentos de origem animal e o grupo dos vegetais, né? Por exemplo, hoje qualquer nutricionista, isso nutricionistas assim
Vamos esquecer aquelas obras lá que era financiada antigamente pela indústria do agronegócio, né? Estudos modernos, né? Que hoje você tem nutrólogo, tem nutricionista vegano, médico vegano. Então, assim, existe uma série de artigos, né, que comprovam isso. Então, se a gente tirar a carne, né, todos os nutrientes que estão ali você vai encontrar no reino vegetal, né? Sim, Agora, se você tirar todos os alimentos de origem vegetal, você não vai encontrar todos os alimentos de origem animal. Então, percebeu a importância do reino vegetal para a alimentação? Inclusive, até se a gente for raciocinar os animais que a gente come, que são herbívoros, né? Que foi uma observação que eu fiz na última live que nós fizemos. Esses animais, a proteína que existe nele, que ela vem para o nosso corpo, ela é primariamente de origem vegetal, né? A base da ração das galinhas, dos porcos, dos sim, suínos, das vacas, são em sua maioria de origem vegetal, né? Então, assim, a base, o principal alimento, o principal grupo dos alimentos, os mais importantes para a nossa alimentação, são os alimentos de origem vegetal. sim. Eu fico pensando assim, o Sandrinho entrou aí, o Sandro, acupunturista, entrou. Eu falei com ele, vá lá na live para você ouvir um pouquinho o Aristides, que a gente nem falou na hora que começou, né, gente? Aristides é vegano. Olha lá, é excelente iniciativa. Seja E a gente está bem-vindo. trazendo. E ele está querendo parar de comer carne, viu, Aristides? Ele falou comigo que vai parar de comer carne e tudo mais. Mas eu queria só, a gente vai, o Sandrinho já vai conversar com a gente também, mas eu queria, assim, trazer uma informação também que muitas vezes a pessoa acha, não, não vou parar de comer carne porque eu preciso de comer esse tipo de proteína. Ó, o Sandrinho está falando, eu preciso de ajuda para mudar a minha alimentação e gostaria de me tornar vegano. Pois é, Sandrinho. É este que é o ponto. Quando as pessoas dizem, por exemplo, eu não vou parar de comer carne porque eu preciso dessa proteína, a pessoa falta realmente informação, porque a gente sabe que tem muita coisa que a pessoa põe para a boca dentro que rouba dela aquela proteína que ela comeu, vamos dizer, me parece que refrigerante ele acaba roubando. Eu não sei explicar, mas alguém uma vez me disse sobre isso. Se você toma um refrigerante, você está perdendo, porque ele pode estar te trazendo a osteoporose. Eu não sei, você sabe alguma coisa a esse respeito? Existem outros alimentos, existem outros produtos que podem roubar da gente aquilo que a gente ingeriu através da carne, vamos dizer assim? O que acontece? Quando a gente ingere sódio, né, em excesso, o corpo ele utiliza o estoque do cálcio do nosso corpo para excretar esse sal em excesso. Então, acaba pegando um pouco do sal e excretando ele na urina. O cálcio se junta com o sal, né, o sódio, e excreta ele na urina. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa preocupação, não ingerir sal em excesso, né? Fora outros, digamos assim, antinutrientes, né? Que, combinado com o cálcio, atrapalham a absorção dele, né? Vou citar um exemplo, por exemplo, esse aí é um pouco chocante, porque quando nós somos crianças é o preferido, assim, e os pais fazem questão de dar, né? Que é o Dá o quê? chocolate, que é o Chocolate? chocolate com leite, né? Então, o cacau, ele atrapalha a absorção do cálcio, o cacau, né? Então, Ah, é? não é uma boa combinação tomar leite com chocolate. Agora, Tomei a vida toda. obviamente que você vai estar ingerindo, porque nós não podemos ser ignorantes e negar, né? De fato, o leite é uma boa fonte de cálcio. Ela só não é exclusiva, não é única, né? Mas você vai estar ingerindo a quantidade, mas menor do que deveria estar ingerindo, porque você está ingerindo um alimento rico em cálcio junto com o cacau, né? Então, são pequenos detalhes que a gente vai lendo ao longo do tempo. A gente não precisa ficar ansioso. Eu acho que o importante é a gente começar a correr inclusive, eu vou até pegar um livro aqui, esse livro aqui que me ajudou muito.
Alimentação Sem Carne, do nutrólogo brasileiro Alex Livit. Eu comprei ele em 2012. É assim, não é um livro caro. Eu lembro que eu paguei, na média, uns R$ 39, né? E assim, nossa, livro interessantíssimo. Fala de todos os nutrientes, todas as dietas, onívora, ovo-lacto-vegetariana, fala da dieta vegetariana estrita, fala da dieta vegana, fala dos macronutrientes, dos micros, né, no caso gordura, carboidrato, proteína, fala do ferro, do zinco, né? Então, sim, é uma recomendação minha. Eu acho que é um livro pequeno, tá vendo? Sim, Não é fininho. muito fininho, muito prático. Assim, não é uma coisa muito, não usa muito termo rebuscado, aquela coisa muito complicada de entender. Então, assim, então, uma leitura bem agradável, bem fácil de entender, é uma recomendação minha. Eu Ok, acho muito importante. Porque às vezes quando a gente vai procurar no Google, né, a gente fica meio perdido, né? Mas sim, será que eu devo sim, pesquisar primeiro, né? Qual que é o sim. nutriente, né, que eu cortando a carne tenho que me preocupar mais, né? Então acho é uma dica minha. Ó, compre o livro do Eric Ziv, Alimentação Sem Carne. Tem no Ok, site da editora Laúde e você pode encontrar usado em sebos, né, na estante virtual, é uma boa sim, opção. ok. Sandrinho está falando que o áudio dele está ruim. Ainda está ruim, Sandro? Dá um toque aí para nós. Seu áudio ainda está ruim? O meu? Então, eu não sei, ele está falando do meu áudio está péssimo. Aí, vamos ver o que que ele vai falar, se ainda está ruim. É Tá, ok, porque vou a falar. a sua internet, ela está rodando, 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 você entendeu? Ah, Ah, tá, agora parou, agora parou, ok. agora parou. Agora parou. Então, quando uma pessoa opta, eu achei muito importante que recentemente aquela garota, é uma garota que participava no programa do Silvio Santos, entrou lá, menininha, eu esqueci o nome dela, o seu áudio A ainda está ruim, Marisa? Sandra? A Marisa, a Marisa, o Sandrinho está falando Ai, que o áudio dele está muito ruim. Veja se o meu ou o dele, Sandrinho, entrecortado. Pois é, esse é o meu, Sandro, meu áudio? eu estou achando interrompido, eu não sei. Engraçado que eu estou te ouvindo bem, o Eu Aristides. também. Vamos ver se tem Nossa, alguma outra pessoa será que que não ela é? não. Será que eu não sei, Sandrinho? Será que é só o seu celular? Será que não sei? Não sei o que fazer quando acontece isso. Bem, vamos indo. Vamos Mas lá. eu achei super interessante que a Marisa trouxe essa informação que ela é ovo-lacto-vegetariana. Boa noite, boa noite. Ah, o meu equipamento é ruim. Ô, José Sandrinho. Fernando, seja bem-vindo, Fernando. Companheiro de trabalho, seja bem-vindo. Fica à vontade Ah, aí para perguntar. por favor, perguntem, perguntem, É, me ajudem aqui, porque eu comentando assim com relação a essa menina, a Marisa, ela atinge um grupo de jovens muito grande, né? Eu achei isso assim fantástico. muito. Ela trazer Nossa, essa informação que ela é ovo-lacto-vegetariana e que tem a ver com a empatia que ela a princípio parou de comer porque ela não a carne parece que não descia bem, mas depois ela começou a ter empatia. Oi, Solange, boa noite. E pela empatia pelos animais, ela resolveu agora sim a parar, e eu achei isso sim muito importante. Olha como a informação é importante para que as pessoas. Ela começou a dizer os motivos, né, de que ela parou de comer carne, que é pelo animal, pela saúde dela, que ela pode substituir tranquilamente a proteína animal por outros alimentos, né? Então, as pessoas normalmente têm essa dificuldade, substituir com o quê? Então, uma pessoa como o Sandro, ele quer parar de comer carne. Só que eu digo o seguinte, parar, sair do carnívoro e ir para o veganismo é muito difícil, né? Ou você acha que ele tem que passar pelo ovo-lacto, se tornar vegetariano, digamos, não estrito, para ir para o veganismo? Você acha que, porque eu digo assim,
Porque às vezes a pessoa entra numa, chega lá na frente, ela vê da dificuldade que é, e aí ela para totalmente com o veganismo. Como que é? Você acha que existe um processo ideal para isso? Não, eu acho que não existe um processo ideal porque cada um tem sua realidade, cada um tem sua dificuldade, né? Tem gente que fez a transição, né? Passando da dieta onívora para o ovo lacto-vegetarianismo, para depois ir para o veganismo. Tem gente que, é o meu caso, por exemplo, foi direto. Do onívoro eu já cortei tudo de uma vez e fui direto para a dieta vegana. Então, assim, eu acho que o mais importante para a pessoa é ela ser honesta com ela mesma para saber por que ela quer tirar a carne. Porque, assim, se você, Ah, tá, sim. se você tem o interesse de cortar por uma questão animal, é bom ir informando dos outros nutrientes, como leite e ovo, entender que eles também têm o mesmo impacto de sofrimento e morte para os animais. Então, seria interessante tirar a carne, mas depois também fazendo o mesmo esforço para tirar o leite e o ovo, e aí, enfim, chegar a 100% da dieta vegana, né? Agora, se é uma Mas questão fala, de... fala com as pessoas, explica, porque às vezes as pessoas que estão aqui, elas não entendem que não é só que o animal a questão não é só não precisar da morte de um animal para a gente poder. O Fernando está falando, não tenho disciplina para seguir uma alimentação sem derivados dos animais, mas admiro muito quem tem essa disciplina. É. Não Interessante. é fácil, não é fácil. Né? Eu mesma sou gaúcha, eu tenho um irmão que tem uma loja com uma baita de uma churrasqueira de todo tamanho, a família reúne lá e é carne, carne, e aquele cheiro de carne. Eu não digo que eu não gosto de carne, eu gosto muito de carne. Eu também não Mas, nego que seja saboroso. sim, sim, é saboroso, quer dizer, pelo menos a gente criou essa. A gente acha que acostumou com esse com esse sabor, a gente se acostumou com esse sabor e acha ele saboroso, não é? Mas já vão. Eu olho para a carne, eu estava comentando outro dia que eu vi o pessoal saindo com umas coxinhas novinhas na padaria, coxinha de catupiry. Eu olhei para aquela coxinha, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, eu acho que eu vou comer essa coxinha. Ninguém está vendo, eu vou comer. Eu falei, que é isso, Godoy? Você está se vendo? Você está se vendo, você vai comer aquela galinhazinha ali, você jura? Não, não vou comer, não vou comer. E é puramente por empatia pelos animais. Sim, não como e não vou comer nunca mais na minha vida. Podem falar o que for. O Sandrinho está falando aqui, no meu caso, além de ser mais coerente com o que penso a respeito da vida animal, estou sentindo a vontade de mudar. O paladar está mudando. A Edna está dizendo, não é disciplina, é amor e compaixão pelos animais. Sim, amor e compaixão. E fazer essa mudança exige coragem, exige vontade, e realmente é isso que você está falando, né, Aristides? Porque, afinal de contas, você pararia de comer carne, não é? A gente tem que pôr isso a gente tem que deixar bem claro, né? Assim? Exatamente. E assim, a gente respeita, né? Porque tem gente que, obviamente, está se preocupando com a saúde e isso é admirável, elogiável, né? E pode ter certeza que, ainda que não corte leite ou ovo, você cortando a carne, você já vai trazer benefícios para a sua saúde, né? Claro, Sim. por aí que vem a importância, né? De você começar a se informar. Porque eu falo assim, né? Toda mudança envolve um esforço. Você vai ter que fazer um esforço para mudar. Porque a situação atual que você está agora, você fez tudo para ficar confortável, né? A gente se acostuma, né? Então, se envolve uma mudança, envolve um esforço e quase sempre vai envolver um sacrifício, né? Por exemplo, a carne é saborosa, né? Hoje a gente, assim, ninguém pega uma carne, grelha, come porque está preocupado com a proteína que tem na carne. A maioria das pessoas não. É porque é gostoso. E o alimento, quando é saboroso, traz uma sensação de bem-estar, né? Influencia no nosso emocional, no nosso psicológico, né? Então, muita gente, às vezes, chega em casa, gosta de comer, né, um queijinho, né, tem um iogurte. Então, é saboroso.
é saboroso. Então não é tá cortando, né? Não é só tá Não cortando. tem que cortar. Exatamente. Então, Tem que assim, cortar. ao mesmo tempo que você tem que abrir sua cabeça para falar assim, ó, Você fa- É, não é só leite que é gostoso, nem derivados, não é só o ovo, não é só a sim. carne. O mundo vegetal, a variedade é muito grande. Se a gente pegar, por exemplo, quando fala de origem, de produto de origem animal, só vem três na nossa cabeça, que é carne, leite e ovo. Tem mais, tem frutos do mar, né? Tem outras, algumas partes assim bizarras do corpo do animal que as pessoas comem, né? Tem caviar, por exemplo, essas coisas assim. Mas a variedade que tem no reino vegetal e as diferentes formas que a gente pode preparar um alimento de origem vegetal é muito grande, né? Outra coisa interessante, a carne só é saborosa porque a gente está temperando ela com coisas que não é de origem Sim, animal. É sim, o alho, sim. é a cebola, é o sal. E aí eu te pergunto, tira o alho, tira a cebola, tira o sal, você vai comer a carne crua? A maioria das pessoas não, né? Então vamos explorar esses mesmos condimentos, né? Vamos ficar só restrito a eles também, não. Tem tanta coisa interessante, né? Assim, cúrcuma, urucum, tomilho, ervas frescas, desidratadas. Então, assim, agora, a indústria, ela prepara o alimento para a gente comer ele da maneira mais prática possível. Igual um hambúrguer, por exemplo. A gente pega e só grelha, né? Agora, imagina quando a gente vai preparar uma cenoura, né? A gente, carne, por exemplo, você, dependendo do corte, do jeito que ele foi embalado, por exemplo, no plástico a vácuo, nem lavar a gente vai. Ele vai direto ali para a frigideira, vai direto para a grelha. Então, vegetal, você já vai ter que lavar, dependendo da forma, você vai ralar. Então, às vezes, isso já cria na cabeça da pessoa que, nossa, eu vou começar a perder tempo cozinhando, meu Deus do céu. Mas, gente, assim, você vai pegar a prática, você vai acostumar, você vai fazer rápido. Tem que começar, tem que ter a força de vontade de pegar e fazer. Eu, Não, que o sacrifício seja nosso, né? Que o exatamente. sacrifício, que o sacrifício seja nosso e não do coração do outro, do corpo do outro e da vida do outro, né? Porque na verdade é isso, né? A gente está sacrificando o outro para o nosso conforto. Basicamente é isso que a gente faz, né? Exatamente. Mas assim, eu, por exemplo, uma coisa assim que eu acho fantástica é o ralador. Nossa, o ralador é incrível. É sério, porque assim, eu gosto de fazer um refogado, que é um refogado assim, muito nutritivo, que é repolho, cenoura, abobrinha italiana e pepino. Eu pego os três, mais ou menos a mesma quantidade, ou um terço, a metade deles, ralo, um pouquinho de água, um pouquinho de azeite, óleo mesmo, um temperinho ali com sal ou alho. E é uma delícia. Você pode, quando você vem com feijão, vem com arroz ali, um tomate. E assim, uma coisa que eu estou gostando de fazer, e eu tenho um projeto de fazer um delivery, né? Vegano. Eu já fiz as receitas, já estão elaboradas, o custo, eu já fiz a tabela nutricional, né? Eu criei uma receita autoral, né? De um hambúrguer vegano, né? Ele vai aveia, farelo de trigo e a proteína de soja texturizada. E claro, eu estou fazendo a experiência de comparar o custo como se fosse com a carne, porque a soja ali está bem, né? A proteína de soja, ela é bem barata, né? Proteína de soja texturizada. Só que tem gente que pega a soja e vai fazer como se fosse carne. Não é assim, não. É um Não. alimento diferente, requer um tratamento diferente. Mas não é um bicho de sete cabeças, né? Mas por que que uma das coisas que eu observo também é que as pessoas querem fazer substituições, não é? Então, assim, eu como queijo. Logo, logo, na próxima live nossa, eu vou dizer, Aristides, eu comia queijo, ok? Nós vamos chegar Ah, bem próximo tudo tem disso. seu tempo. Mas eu sei, eu sei. Mas olha, a gente come queijo. Aí a gente fala assim, tá bom, então agora eu não vou comer mais queijo, mas eu vou substituir o queijo com o quê? Então a gente está falando de mudar, quebrar paradigmas, né? Então, É, existem esses tipos de alimentos que você pode simplesmente dizer, eu não vou comer mais,
Mas existem outros tipos de alimentos, independente de você fazer substituição ou não. Quer dizer, a gente tem que começar, e é uma coisa muito curiosa, porque a partir do momento que você quebra essa ideia de que você tem que comer carne, ou que você tem que substituir o leite, ou que você tem que substituir o ovo por outra coisa, quando você começa a quebrar. Eu participava de uma. Aí em Sete Lagoas, a Jane, ela tinha uma casa chamada Colmeia. Você chegou a conhecer a Colmeia? Ah, eu tenho uma vaga lembrança desse nome aqui, Sete Lagoas, né? Aí em Sete Lagoas, na Paulo Frontin. Ah, é A a rua do meu colmeia, trabalho. a colmeia era revolucionária, entendeu? Ah, Então, lá, entre outras tantas atividades que existiam na casa, teatro, música, medicina alternativa, tinha um ateliê, que era ateliê reciclando com arte. Então, a mesa ficava cheia de material lá, as pessoas iam reciclar. Quer dizer, a partir do momento que elas davam um outro fim a um objeto que muitas vezes iria para o lixo, então transformava aquele objeto e dava uma outra utilidade a ele, elas aprendiam que elas faziam isso com um objeto material, mas elas faziam isso também, a gente faz isso também com a nossa mente, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. Então, quando a pessoa, eu observo assim, quantas coisas eu abri a minha mente depois que eu parei de comer carne. Depois que eu parei de comer carne, como é que a visão da gente muda? Você começa a enxergar. Então, assim, eu não tinha cães. Aí, um dia eu ganhei um poodle, eu passei a ver só poodles na rua. Então, quando você descobre, vou falar só mais isso, naquele filme, afinal, quem somos nós? Não. Filme sobre física quântica, o primeiro filme falando sobre a lei da atração, tem um ele trouxe documentário Quem Somos Nós, que eu já assisti. esse. Ele, Ah, ele fala que tem um momento que esse cientista diz o seguinte, que nós temos, eu vou jogar um número aqui, mais de 2 milhões de bits de informações visuais à nossa frente. Só que a gente não enxerga. A gente só enxerga aquilo que a gente acredita. Então, diz que nós só enxergamos em torno de 2.000 bits. Ou seja, nós não enxergamos absolutamente nada diante do que está na nossa cara, na nossa frente. E eu acho que quando você muda, você quebra paradigmas, você muda os seus hábitos alimentares, você começa a enxergar um outro mundo que a gente não enxergava antes, é isso? exatamente. Eu acho que a gente tem que. Acho que são duas coisas importantes quando a gente vai excluir um ou vários, ou todos alimentos de origem animal da dieta. A gente vai ter que, parece uma coisa meio contraditória, né? Conhecer o alimento. Conhecer o alimento. Nutricionalmente e ter a consciência de que aquele sabor você pode encontrar, por exemplo, queijos veganos, que tem um aroma artificial que simula um queijo de origem animal. Você vai ter hambúrgueres, tem muita receita que quer replicar bem exatamente aquele alimento. Vai parecer, vai estar gostoso, mas você tem que entender que o gosto da carne é só a carne. O gosto do leite é só o leite. Você tem que começar a mentalizar isso e abrir a cabeça para novos sabores, né? E o mundo vegetal é assim, riquíssimo. E às vezes vem na cabeça da gente, nossa, mas gente, vai ser caro, meu Deus do céu, e agora? Não, gente, pelo amor de Deus, nada disso. Vai ver o preço da carne, vai ver o preço da carne. Assim, eu gosto de usar o bom senso. Por exemplo, você pode chegar num hortifruti, um famoso sacolão, né? Vai comprar determinadas frutas que realmente vai sair caro. Tem, por exemplo, a pera é caro, frutas importadas, kiwi, mas são alimentos dispensáveis em termos nutricionais.
Tem alimentos mais baratos que têm os mesmos nutrientes que o kiwi, que a pera, né? No caso das fibras, vitamina C, né? Vitaminas do complexo B. Então, assim, eu acho mais importante conhecer o alimento que você está querendo excluir da sua dieta, nutricionalmente falando. Vamos usar a carne, por exemplo. A carne você está cortando a proteína, né? E aí eu já falei na outra live. Proteínas são formadas por 8 aminoácidos, né? A gente come a proteína da carne, o corpo não pega ela e já leva do jeito que está para o músculo, não. Ela degrada a proteína e pega o aminoácido que seu organismo precisa, né? Geralmente, na carne, vai ter os 8 aminoácidos essenciais em quantidades consideráveis. Agora, no reino vegetal, você nem sempre vai encontrar um alimento que vai estar os 8 aminoácidos em grande quantidade. Vou citar o feijão, por exemplo. O feijão tem pouca lisina, né? Que é um aminoácido que está um pouco mais baixo no feijão. Ou seja, você está tirando o aminoácido que está fraco aqui, aí ficam 7, né? E aí, o que acontece? O feijão. Agora, o arroz é rico em lisina. Olha que interessante. Então, você comendo arroz e feijão, proteicamente falando, você já substituiu a carne, em termos de proteína. Você não precisa mais da carne, comendo arroz e feijão. Agora, tem um outro recurso. Você não pode gostar de arroz, por exemplo, né? Ah, mas eu quero ficar só no feijão. Aí você vai aumentar a quantidade. Aí aquela quantidade pequenininha, você comendo a quantidade maior daquele nutriente, ele vai aumentar consideravelmente. Então, são algumas maneiras da gente fazer uma substituição adequada quando a gente está tirando um alimento de origem animal da dieta. Agora, carne também tem... O brasileiro tem muita sorte, né? Porque o brasileiro tem essa alimentação naturalmente, né? O arroz, feijão, a lentilha, esses grãos que são tão importantes, né? O brasileiro tem muita sorte, porque isso não é alimentação para muitos países, não é rotineiro, né? Esse tipo de alimentação. Exatamente. Em muitos países não se tem esse costume, né? Não. O grupo dos cereais, do arroz, e o grupo das leguminosas, que são dos feijões, fazer parte diariamente, né, da nossa dieta. Não só numa refeição, mas, por exemplo, praticamente a gente come arroz e feijão no almoço e depois no jantar. A gente vai variar, às vezes, do que é um livro à carne, ou a salada vai variar, às vezes come uma cenoura ou um repolho no almoço, à noite já come um tomate, um alface. Então, assim, nossa, é um universo tão grande. Agora, não precisa da gente ter aquela ânsia de querer saber tudo ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, pega uma cenoura, entra lá no Google, o que tem na cenoura? Uma coisa interessante da cenoura, por exemplo, é um dos alimentos mais ricos em vitamina A cenoura, né? Claro que ela está ali, ela está numa forma que o nosso organismo ele vai transformar ela, que ele fala a pré-vitamina A, no caso o beta-caroteno, né? Beta-caroteno. E é um dos mais ricos. Agora, tem diferentes formas da gente se alimentar da cenoura. Eu, por exemplo, gosto de ralar ela e fazer aquele refogado. Às vezes eu faço suco de cenoura com laranja. Não como não, viu? Vai com casca e tudo. Não, sem coar, ele é muito bom, ele é muito bom. Alimentação viva. Alimentação viva. Eu já acho que a cenoura crua, ela é muito mais saudável do que ela refogada, porque alimentação viva, não é? Você não coloca no fogo, porque uma das coisas que a gente sabe é que tudo que você põe no fogo, de alguma maneira, você está matando aquele alimento também, né, Aristides? De certa forma, sim. É um pouco complexo, né? Por exemplo, tem a vitamina B1 no repolho, se eu não me engano, que ela crua, ela tem uma enzima que ela não vai ser bem absorvida. Então, quando você refoga o repolho, essa vitamina B1 ela vai estar assim, mais disponível para ser absorvida. Mas exatamente, mas ao mesmo tempo, vamos citar o caso da cenoura e do próprio repolho, você vai ter a vitamina C, que é muito... Eles falam as vitaminas termoláveis. São vitaminas que com um pouquinho de calor elas já se perdem, né? Se degradam. E é o caso da vitamina C. Então, uma laranja, uma cenoura, né? E as frutas, verduras e legumes, é muito mais interessante serem ingeridas cruas.
porque cruas. os alimentos vão estar em maior quantidade. Sim, sim. Eu tenho aqui uns dois livros sobre alimentação viva, né? Que você fica impressionada. A gente não sabe nada. A gente vive de uma maneira, como fala essas pessoas que mortos-vivos. Eu digo que nós somos verdadeiros zumbis. A raça humana vive que nem zumbi, né? Comendo tudo que a indústria manda você comer, você põe para dentro, você vai pondo para dentro, vai pondo para dentro, você não questiona nada. Não questiona nada. Quando você vai ver um médico falar sobre alimentação viva, você fica impressionada. A riqueza que é a alimentação viva, como que pessoas deixaram de estar doenças gravíssimas depois que passaram a ter uma alimentação saudável. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se ligar realmente no que a gente está pondo para dentro, né? No que a gente Exatamente. está, o que é que a gente está comendo, né? Até mesmo para a gente poder começar a expandir a nossa consciência, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas, não é? Exatamente. Eu acho fantástico. É uma mudança assim urgente, né? Que a gente precisa assim urgentemente fazer. A nível de depressão, acho que se você for ver o quanto que a carne isso influencia também, né? Que pode, porque você está ingerindo energia, né? Energia da dor. Tem essa questão também, né? Tem a questão do câncer, né? Quando você corta os alimentos de origem animal, a probabilidade de você adquirir um câncer é menor, né? Menor, Então, menor. assim, Câncer de mama, eles falam que o leite é um dos protagonistas para o câncer de mama, né? exatamente. Tem a questão do colesterol, que no reino animal não existe colesterol, tá? É uma substância exclusiva e é considerada a gordura do mal, né? Devido à densidade dela. Então, você tem um bom e tem um mau colesterol. Então, no reino vegetal, é uma gordura exclusiva que você só vai encontrar nos alimentos de origem animal, perdão, o colesterol. Agora, a gente precisa também tomar cuidado no reino vegetal, né? A indústria, por exemplo, utiliza muito a gordura vegetal hidrogenada, mas ainda assim é uma gordura modificada, né? A gordura vegetal hidrogenada. Então, ela ingerida em excesso pode trazer os mesmos malefícios que o colesterol em excesso, por exemplo, né? Você vê hoje, por exemplo, o sorvete tem muita gordura vegetal hidrogenada, a Sorvete. margarina, né? Exatamente. Então, sim, esses alimentos industrializados, né? Muitos deles contêm, né? A gordura vegetal hidrogenada. Mas é em excesso, né? Não é que a gente ingerindo uma quantidade, vez ou outra, o corpo ele dá um jeito de equilibrar. Muito bem. Olha, nós estamos a 10 minutos da nossa live finalizar. Aristides, eu acho, sim, tão importante a gente falar sobre isso, sabe? Se a Muito. gente puder estar sempre fazendo uma livezinha, nem que seja uma vez por mês, se encaixar esse bate-papo, para a gente poder estar trazendo informação para as pessoas, porque a gente precisa disso, a gente precisa de se informar, né? Se a gente não se informa, a gente fica se alimentando de veneno, porque é basicamente isso que a gente faz, né? A gente se alimenta de veneno, a gente não tem noção. Eu vejo as pessoas falam assim, mas é muito difícil, a gente mora na cidade, a gente não tem uma horta, a gente não tem como estar plantando, mas eu vou lhe dizer, a gente tem que sair um pouquinho dessa situação de comodismo nosso, né? É muito fácil a gente querer simplesmente que o animal sofra na indústria da maneira que sofre, porque as pessoas não têm noção. Se você procurar ver, aí que você vai ter noção da realidade, né? Mas então, a gente tem que fazer um pouquinho de força para sair desse comodismo. Outro dia, uma amiga postou para mim uma varanda pequenininha, pequenininha, e ela tinha plantado um pé de jabuticaba, e o pé de jabuticaba dela é cheio de jabuticaba numa varandinha mínima, mínima do apartamento dela em Belo Horizonte. Hoje você sabe que você pode ter hortas, você pode ter quanto tipo de verdura numa pequena varanda, não é isso, Aristides? É Exatamente. questão de querer, né? De querer, exatamente. E é aquela história, a gente fica arrumando desculpa, né? Um pensamento que eu gosto muito de ler sobre ele, que é um estilo de vida, é sobre o minimalismo, né?
Fala Sim. justamente dessa coisa. Às vezes tem tanta coisa que, às vezes, tem dependência de tantas coisas que fica difícil fazer uma mudança. E são coisas dispensáveis, né? Às Sim. vezes é muito se questionado o luxo, é muito se questionado o excesso de bens materiais, né? O materialismo. Então, assim, são coisas muito interessantes. Eu mudei muito. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui é uma coleção de filmes, de DVD. Já tive muito, mas hoje eu reduzi muito, né? Porque eu já assisti, porque às vezes é uma questão de colecionismo e às vezes dá trabalho limpar e também tem a questão do impacto de produzir aquilo. Então, assim, hoje está bem reduzido. Eu reduzi muita coisa na minha vida, assim. Você também está caminhando para o minimalismo. Para o minimalismo, exatamente. É no Porque parece que é vestuário, vestuário também. exatamente. Também. Pois é. Quer dizer, você tem 10 calças no guarda-roupa, 10 sapatos. Você pensa assim, bem, quantas vezes eu usei aquela calça lá? Esse ano eu não usei, então Exatamente. estou fora, já estou desfazendo. Quer dizer, Exatamente. é aquela história. Você sabe que quando você faz caminho, a gente vai para a estrada caminhar, eu já fiz isso 2 vezes, saí de Tombos e fui até o Pico da Bandeira caminhando. É uma viagem maravilhosa, é um caminho maravilhoso. Você percorre me parece que tem, de uma cidade a outra, tem distâncias assim de 20 e poucos quilômetros e outras de 30 e poucos quilômetros. Você vai caminhando, chega nessas cidades, você dorme, a gente dormia nas escolas municipais. Então a gente tinha o quê? Quando a gente foi sair para a caminhada, foi dito, coloque na mochila só 10% do seu peso. Na época eu pesava 70 quilos, eu taquei 7 quilos na mochila. Não consegui, na hora que eu já saí para a rodoviária, já pedindo, pelo amor de Deus, alguém me coloca de volta no táxi para voltar, porque eu não vou conseguir caminhar 7 dias com essa mochila, e era só 10% do meu peso. Bem, Nossa. deixei. A minha sorte é que a gente chegou lá, tinha um carro que transportava a nossa mochila de uma cidade para outra. Mas a gente descobre na estrada que você não precisa de nada. Você não precisa de nada. Você, para ser feliz nessa vida, você não precisa adquirir porra nenhuma. Perdão da Muito palavra. pouco. Nada, você não precisa de nada. Você só precisa se contactar com você mesmo, com a natureza, Exatamente. com a E falar natureza. que essa vida moderna que a gente leva, de ter roupa, de ter calçado, a própria questão da indústria alimentar, essas coisas de carne, queijo, industrializado, isso é coisa muito recente se a gente comparar o período que o ser humano surgiu na face da Terra. Então nós vivemos um Sim, longo período sem tecnologia, vivemos um longo período sem depender da indústria da carne, sem indústria do leite, sem indústria do ovo para se alimentar. Inclusive, você tem aí, próprio nos nossos ancestrais, tem espécies vegetarianas, né? O Australopithecus, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente perdeu um pouco a conexão com o mundo natural, com a nossa natureza. pouco, pouco. É, Brasil, eu a tô Amazônia está queimando, a Amazônia está queimando. Cadê as queimando. pessoas? Mas a pandemia não permite que as pessoas saiam às ruas. Como assim? As pessoas estão indo às praias, as pessoas estão indo para os shoppings, as pessoas estão saindo normalmente. Então, por É, que as pessoas não vão às ruas gritar e se manifestar contra o que está acontecendo com relação à Amazônia? Isso é muito grave, não é? é, Então, assim, a gente tem que sair do nosso comodismo. A gente se desconectou mesmo. Eu acho que a gente está desconectado e a gente precisa disso. E eu acho que uma live dessa ela é importante para mexer um pouquinho com as nossas cabeças, sabe? Nós estamos a 3 minutos, eu quero salvar a nossa live, queria muito te agradecer, Aristides. que isso. Foi uma bênção ter encontrado você, Aristides. Você também que isso, é demais. Gostei Então, muito da oportunidade. Estou aprendendo muito a- também, viu? hã? Estou aprendendo muito com você também. Olha, se você topar, pelo menos de 15 em 15 dias, a gente senta, bate um papo, esse papo é informal mesmo, para a gente poder estar trazendo essas reflexões que eu acho que elas são importantes. Maravilha. Não é todo dia que a gente encontra uma pessoa que fale sobre esses temas e que mexam conosco, né? Que sacuda as nossas certezas, né? Quebrem os nossos paradigmas. Muito obrigada, viu, querido? Agradeço também, agradeço a presença de todos aí. Muito obrigado.
Muito obrigada a todo mundo aí que esteve com a gente. Então, olha, é só para falar, essa live está no Instagram, mas a gente vai salvar e ela vai para o YouTube. Então, ela vai para o canal Fala Beth e depois também ela vai para o seu canal. Qual que é o seu canal no YouTube? O meu canal é Navegue. Navegue. Isso. Então, depois vai para os dois canais, tá, gente? Vamos lá, todo mundo. Vamos lá se inscrever, colocar lá um joinha para fortalecer os nossos canais, tá bom? Um abraço para todo Beleza. mundo e uma Abraço boa semana. para vocês também. Tchau. Até mais.